DM Decorações, artigos para tapeçaria em geral. DM Decorações, em 2 endereços: Avenida Goiás Centro e Rua Uruguaiana, Jardim Guanabara. Fone 3924-4645, 3924-4645. Bem, meus amigos, estamos aqui iniciando mais um programa Fé e Juventude e hoje iremos dar continuidade ao bate-papo aqui sobre política, falando um pouquinho sobre este assunto. Se você perdeu o programa passado, corra lá no nosso canal do YouTube que estará tudo disponível para você e que você possa também agora acompanhar essa segunda parte, que eu tenho certeza que você irá aprender, irá abrir um pouco mais a sua mente na questão da política. Então, fique ligado, porque o programa Fé e Juventude, ele já começou. Bem, meus amigos, estamos de volta aqui no programa Fé e Juventude, para continuarmos aqui este bate-papo, falando um pouco sobre o atual momento político do nosso país, falando também um pouquinho aqui do envolvimento da juventude com a política, a relação da política com a igreja, até onde devemos ir. E para falar sobre isso, estou aqui recebendo Jefferson Abel e meu amigo Robson. Para nós continuarmos aqui este bate-papo, vamos agora trazer aí um pouquinho para o nosso meio, né, que é a juventude. O Jefferson, como eu disse, é coordenador de jovens ali do Campo Central, o Robson coordena também a Juventude da Esperança ali em Trindade, na Regional de Trindade. Jefferson, ao seu ver, a nossa juventude hoje, ela ainda está interessada com a política ou você ainda vê um grande desinteresse, principalmente da juventude, com a política nos dias de hoje? Na verdade, Rafael, voltando um pouco para dentro da igreja, existe uma dificuldade muito grande quanto à juventude, não só a juventude, mas vamos falar da juventude. Porque antigamente, se falar em política dentro de igreja, era praticamente pecado, né? E de lá para cá isso vem mudando, porque na verdade nós precisamos de falar realmente política sim, porque na verdade a política ela está no nosso dia a dia. A arte do relacionamento, de você ter uma amizade no trabalho, ela é uma política. Então nós devemos sim ter uma política. Então sim, existe uma dificuldade muito grande ainda da política no meio da juventude. Mas isso tem mudado ao decorrer do entendimento das pessoas, a importância da política. Porque se nós não envolvemos na política, se nós não estamos no meio, não opinamos, não voltamos em pessoas do bem, nós colocamos pessoas que não fazem parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, que não comungam com o mesmo pensamento que a gente, elas vão governar nós, porque nós às vezes não opinamos e não fazemos a nossa parte. Existe, Jefferson, uma frase até que eu gosto muito dela, que diz assim: aqueles que não gostam de política serão governados pelos que gostam. Porque nós gostando ou não de política, irmão, vai ter governador, vai ter presidente, e nem sempre, vai ter deputado. Né? Quem gosta comunga com a mesma ideia de quem não gosta. Esse é o problema. Ô Robson, lá na sua regional, lá em Trindade, você ainda vê também essa dificuldade desse envolvimento do jovem com a política? Ou ao longo dos tempos aí você tem visto a juventude se envolvendo mais? Qual o seu ponto de vista quanto a isso? Lá em Trindade, os jovens eles estão começando a se envolver mais, porque na verdade a política caiu em descrédito, modo geral, falando Brasil, caiu em descrédito. Porque hoje a gente vai fazer um evento nas nossas igrejas, você vai pedir uma tenda, você vai pedir um palco, um som, né? Prefeitura, estado, e muitas vezes eles não atendem os jovens.
Ou quando atende os jovens, eles atendem com mixaria. Eles não atendem os jovens com o suporte que eles têm, com a estrutura que eles têm. E manda aquele sonzinho, velho, que tá meio queimando, meio que fala que não fala, e fica um negócio meio feio, entendeu? Aí os jovens vão desacreditando, falam, só aparece na época da política, só quer saber da gente na época da política. Então caiu um descrédito. Mas nós estamos tentando reverter esse quadro. Inclusive lá o prefeito, ele ajuda muita gente, ajuda várias igrejas lá, Campinas, Campo Central, Vila Nova. Assim, ele ajuda, ele gosta de ajudar as igrejas. E aí nós estamos com esse trabalho, tentando aí colocar eles com um pensamento diferente a respeito da política, não dos políticos, né? Porque a política, ela continua, e quem muda são os políticos, igual você falou. E nós temos a capacidade, como os jovens, de fazer a diferença, entendeu? A diferença das eleições agora, da política do Brasil, eu acredito na juventude. É ela que vai fazer a diferença. Muito bem. Robson, já que você tocou nesse assunto, um outro ponto que eu queria colocar aqui para vocês, vocês deixarem a opinião de vocês, se os nossos governantes, eles têm realmente se importado também com a nossa juventude, eles têm feito políticas aí voltadas para a juventude, ou vocês ainda acham que a nossa juventude ainda está muito esquecida, os governantes ainda estão dando pouca importância para essa juventude? Qual o ponto de vista de vocês a respeito disso? Na verdade, o meu ponto de vista quanto a isso, eu acho que falta muito políticas públicas voltadas para a juventude. Mas políticas públicas que funcionam, porque na verdade o que nós temos visto hoje em dia são políticas públicas para a juventude que às vezes compram a juventude, que elas saiam do foco. Porque na verdade, se tivesse um investimento maior na questão da educação, na questão da qualificação, que realmente funcionasse, eu acho que seria bem diferente. Porque na verdade, como o nosso companheiro aqui acabou de falar, o nosso futuro é essa juventude, esses adolescentes, essa juventude é o nosso futuro. E muitas das vezes são pessoas que não estão sendo assistidas da forma que deveria ser assistida. Então eu acho que realmente falta políticas públicas de verdade, um ensino de qualidade, que é o que nós temos visto hoje. Hoje eu tenho acompanhado um pouquinho, por exemplo, as escolas públicas que eu conheço não bombam mais. Na minha época bombava. Pra você ter ideia, não bomba mais. Me explica uma coisa, Rafael, como é que um adolescente, um jovem, ele vai crescer com a qualificação para alcançar determinado objetivo, chegar em um alto escalão, uma empresa multinacional, sendo que ele não tem uma qualificação aí que leva ele a este lugar? Então essa é a minha opinião. Acho que faltam políticas públicas verdadeiras que realmente funcionam. Não são esmolas, não. A minha opinião é essa. Robson, ao seu ver, você também acha que o nosso governo, eu falo em um âmbito geral, tanto federal como estadual como municipal, ainda estão deixando um pouco de lado a nossa juventude? Na verdade, eu acredito que eles não têm interesse que a juventude, como o irmão disse, venha a se capacitar. Porque se todos se capacitassem, todos tivessem uma boa educação, um bom estudo, eles teriam uma visão diferenciada da política. Aí, igual o irmão falou, eles compram os votos, eles fazem umas festas, eles agradam os jovens e depois somem, porque eles não têm interesse de que essa juventude esteja cobrando eles. Porque eles sabem que se a juventude se formar, se a juventude tiver uma boa educação, se a juventude tiver uma qualificação, por exemplo, igual aos Estados Unidos, seria muito diferente a política do Brasil hoje. Então eles não têm interesse, governo em modo geral, não tem interesse na juventude formada, na juventude culturalmente falando assim, ensinada para poder lá na frente cobrar deles. E eles têm medo disso. Entendeu? E nós precisamos de políticos que acreditem na juventude, invistam na juventude, para que quando chegar lá na frente, a juventude possa cobrar deles. E eles não querem isso. Bem, Rafael, sim, já. Eu ainda acho que a educação é tão quanto importante, porque eu acho que se o investimento na educação fosse maior, eu tenho certeza que os investimentos na área da
da saúde e da segurança poderiam ser menores. Porque se tem uma boa educação, automaticamente ele leva uma vida mais saudável. E se ele tem uma boa educação, automaticamente a segurança ameniza, porque aqueles jovens que poderiam estar indo para um caminho errado, usando drogas, virarem marginais, ele está tendo educação de qualidade. Então eu acredito que a educação é o pilar. Se automaticamente o investimento é maior na educação, os outros patamares, por exemplo, saúde e educação, o investimento vai ser menor, porque a demanda vai ser menor. Muito bem. Jefferson e Robson, nós vamos aqui para um rápido intervalo, mas nós vamos voltar aqui com a segunda parte para poder falar aqui mais um pouquinho sobre política, falar um pouquinho aí sobre como você já iniciou o envolvimento da juventude com a política. Então, vai guardando aí as respostas para nós falar. E você, meu amigo que está nos acompanhando, não saia daí, fique ligado, porque o programa Fé e Juventude, já daqui a pouco, estará de volta para continuarmos este bate-papo. Igreja Assembleia de Deus Ministério Vila Nova. Participe de nossos cultos. Segunda, às 19h45. Culto de oração. Terça, 19h30, culto da família. Quinta-feira, 19h30, culto da vitória. Domingo, às 9 da manhã. Escola Bíblica Dominical. Às 17h e às 18h45. Culto de louvor e adoração a Deus. Igreja Assembleia de Deus Ministério Vila Nova. Pastor Presidente Josué Gouveia. Igreja Assembleia de Deus Ministério Vila Nova. O início de uma nova vida. Essa questão, Jefferson, é até interessante você comentar nisso, que nós muitas vezes somos preocupados com as políticas para resolver os problemas, né? E às vezes esquecemos desse tipo de política que são as políticas preventivas. As políticas preventivas que talvez trazem um resultado, talvez a longo prazo, mas que lá na frente pode aí resultar em uma condição de vida muito melhor para essa juventude. E ao ponto de vista de vocês, o que a nossa juventude precisa fazer ou o que precisa acontecer para que a nossa juventude possa ser essa juventude que, como você disse, que cobre mais, essa juventude que lute mais pelos seus interesses, para que a gente tenha realmente uma política pública eficiente voltada para a juventude, que os nossos governantes se atentem para isso. O que vocês acham que nós devemos fazer quanto jovens para que esses governantes se atentem a isso? Particularmente, eu acho que a juventude, primeiramente, para poder mudar essa situação, mudar esse cenário, tem que mudar o comportamento próprio. O que é um comportamento próprio? Aproximar mais da política, conhecer mais as questões, porque muitas das vezes a juventude às vezes quer até participar, mas às vezes não tem conhecimento, por falta de interesse mesmo da própria juventude, falta um pouquinho do conhecimento. E quando há uma discussão, ela não sabe aonde abranger, o que falar, o que realmente está acontecendo na conjuntura. Então acho que falta um pouquinho mais de atenção da própria juventude em participar mais, em buscar saber mais, em buscar dar sua opinião e estar aí. Por exemplo, nós temos aí às vezes aqui dentro da nossa cidade mesmo, algumas palestras que falam em vários temas da política, vários temas da juventude. Então acho que essa juventude tem que participar um pouquinho mais, se qualificar mais, para poder estar pronta para quando chegar a hora de dar a sua opinião, de votar diferente, votar consciente, ela está preparada para isso. Robson, deixa aí também sua opinião quanto a essa questão. Eu acredito, Rafael, que essa mudança de comportamento para a política depende de nós líderes, nós pastores, nós presidentes, depende de nós, porque se nós começar a envolver o nosso povo, eles vão estar aptos a qualquer manifestação, a qualquer aclamação, para poder defender algo de interesse nosso, entendeu? Vamos supor, hoje, se a gente for falar de política para alguns jovens, eles não querem saber. Por quê? Porque eles não foram treinados para isso, não foram instruídos para isso. Então nós devemos, como líderes, tentar arrebanhar eles como pastores de jovem, igual o irmão aqui, pastor de jovem, você, líder de jovem, pastor de jovem da sua igreja, arrebanhar esse povo e mostrar para eles que a política é de Deus. Como eu tenho falado,
vai falar de política, a primeira palavra que você ouve é o sangue de Jesus tem poder. Então esse pensamento que nós devemos mudar, tentar fazer um trabalho diferenciado para mudar, entendeu? Aí nós vamos conseguir arrebanhar não só os jovens, mas as líderes de senhoras, a líder da terceira idade, entendeu? E nós vamos conseguir abranger todos a igreja em modo geral, não somente os jovens. E quando nós chegarmos a esse ponto, eu acredito que a política vai ser diferente dentro da igreja, porque aí a política vai sair de dentro da igreja para poder governar, para poder servir o povo. Aí vai ser diferente. Bem, Robson, Jefferson, esses dias para trás uma pessoa me questionou algo nesse sentido, dizendo que nós vivemos em um país laico, um país que não tem uma religião apenas. E ela me disse assim, dizendo se eu não achava que era contraditório a igreja se envolver na política, sendo que vivemos em um país laico. O que vocês pensam a respeito disso? Vocês acham que existe uma contradição nisso ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Na verdade, não existe contradição nisso, nem não só dentro da igreja, como em qualquer outra instituição que seja ela. Ela tem que se envolver sim. Eu acho que tem que se envolver sim. E nós que somos cristãos, acreditamos em algo que é a salvação, algo maior, aí que nós temos que nos envolver mesmo, porque nós viemos nessa terra para poder pregar a palavra, para fazer a diferença, e estar no meio da política também é fazer a diferença. Robson, você também acha que existe alguma contradição nisso ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Nada a ver, eu acredito que não. Vou te dar até um exemplo. Esses tempos para trás nós estávamos com dificuldade a respeito do som das nossas igrejas. Os municípios estavam tentando colocar um cabear abaixo do permitido. Era 54 é que nós conversamos. E eles queriam colocar isso na igreja. Como é que não vai tocar bateria, não vai tocar um teclado, não vai tocar um contrabaixo? Então, se tivesse sido aprovada essa lei, nós estávamos enrolados. Nós teríamos que fazer um tratamento de acústica, íamos gastar muito dinheiro nas nossas igrejas. Então, por que não aconteceu? Porque tem alguém de Deus lá lutando para que isso não venha prejudicar as igrejas. Então eu vejo assim, não tem nada a ver. Se for um espírita, ele vai querer lutar para poder resolver os problemas dele, para poder colocar os problemas deles em pauta para ser resolvido. Então nós devemos sim, como igreja, como cristãos, nos envolver na política para que nós não venhamos lá na frente ter dificuldade. Imagina você hoje as igrejas ter que gastar milhões com tratamento acústico porque o município, porque foi feita uma lei e foi aprovado, porque não tinha ninguém lá para defender a igreja. Então eu acredito que nós devemos sim. E como eu falo para você, eu acredito na juventude do estado de Goiás, eu acredito na juventude do Brasil, que somos nós que vamos fazer a diferença. Bem, Robson e Jefferson, foi até bom vocês colocarem isso, porque quando essa pessoa me questionou isso, a minha opinião foi praticamente a mesma de vocês. Porque eu disse para ele que por estarmos em um país laico, é por isso que nós precisamos envolver sim. Precisamos envolver sim, porque nós não queremos impor a nossa religião, nós queremos apenas que a respeite, que não interfira na nossa religião. Então, como Jefferson disse mesmo, não só os evangélicos têm que se envolver, mas os espíritas, os católicos, as outras religiões também, por sermos um país laico. Então não tem nada a ver religião se envolver na política por sermos um estado laico. Porque como você disse, queriam interferir no nosso culto, queriam fazer leis que interfiram no nosso culto. Então, assim, é por isso que temos que envolver, justamente por sermos um país laico e não termos nenhuma religião. E na verdade, a política, ela direciona o nosso país em todos os aspectos. São casas de leis, vereadores, deputados, senadores, governadores, presidentes. E se nós não tivermos pessoas dentro dessas casas de leis que têm o mesmo temor que nós, como é que vai ficar a nossa questão como cristão, como aquele que Deus nos designou para pregar a palavra, para poder ser a diferença? Então, acho que realmente tem que ter pessoas assim
da nossa denominação, como tem de todas as outras. Jefferson e Robson, eu quero aqui desde já agradecer vocês a presença. Infelizmente o nosso tempo aqui é curto, né? Ainda mais falar de política, que o povo fala que assunto de política não tem fim, né? Mas eu quero agradecer vocês, tenho certeza que quem está nos assistindo pôde aí aprender mais um pouquinho, vai ter a informação para abrir a mente mais um pouquinho. Quero agradecer vocês e já pedir para que vocês também deixem aí uma mensagem para quem nos assiste, para essa juventude que nos assiste, para que o ano que vem, que estamos aí chegando próximo às eleições de 2018, para que quem sabe possamos ter aí dias melhores no nosso país. Deus já fez e vai continuar fazendo algo através desse programa, através das discussões que aqui são levadas, tenho certeza disso. E essa discussão é muito válida, juventude, política, isso é muito importante. Então quero deixar aqui para você, juventude, volte-se um pouquinho mais para a questão da política, porque até então, como eu falei agora há pouco, a política ela direciona muitas ações que envolvem o nosso país, direciona muitas situações, muitas leis. Então procure o seu líder, procure o seu pastor, tire aí uma orientação com ele. Pastor, eu quero saber um pouquinho mais de política dentro da igreja, eu quero saber um pouquinho mais de política, como é que eu devo agir. Procure o seu líder de jovens, que eu tenho certeza que essa liderança vai te dar aí uma dica abençoada da parte de Deus para a sua vida. Robson, também obrigado, deixa aí a sua mensagem também para toda essa juventude. Obrigado, viu, Rafael, por ter nos convidado aí, foi uma alegria muito grande de estar aqui. E eu quero dizer para vocês jovens, vocês são o futuro desta nação. Vocês vão fazer diferença em 2018, vocês vão fazer diferença em 2020. Então escolha bem os seus candidatos, escolha aquele que está debaixo da graça do nosso Deus, de um pastor que está abençoado para poder estar lá nos defendendo. Não deixe que as outras coisas venham aí desviar o seu pensamento, a sua atenção para coisas do mundo, mas volte-se para a igreja, volte-se para os candidatos das igrejas e assim vamos fazer diferença, porque eu acredito em você. Meu amigo, você que está nos assistindo, quero agradecer por nos acompanhar até aqui, mas não saia daí, nós vamos para um rápido intervalo e logo depois eu volto, porque eu ainda tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Então fique ligado aqui no programa Fé e Juventude. Bem, meus amigos, quero aqui desde já agradecer você que ficou ligado no programa Fé e Juventude, que acompanhou esse bate-papo. Tenho certeza e espero que esse bate-papo tenha também abençoado sua vida. Mas eu quero aqui também deixar uma palavra de Deus ao seu coração. Quero ler aqui no primeiro livro de Samuel, quero ler o verso 12, que diz assim: Ora, os filhos de Eli eram homens ímpios, não conheciam ao Senhor. O verso 18 está escrito assim: Samuel, porém, ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de um éfode de linho. Bem, meu amigo, a palavra que eu deixo para você hoje é essa. A sua decisão hoje, ela vai determinar o que você vai ser amanhã. Os dois versículos que lemos vai falar de duas gerações. A geração de Ofni e Finéias e a geração de Samuel. Duas gerações que cresceram juntas dentro do tabernáculo, mas as decisões deles determinaram aquilo que eles seriam lá na frente. O texto vai dizer que Ofni e Finéias, mesmo nascido, mesmo criado dentro do tabernáculo, a Bíblia vai referir a eles como filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. E a Bíblia vai dizer
que eles faziam todos os tipos de pecado dentro do tabernáculo. Porém, o menino Samuel, que também cresceu nesse tabernáculo, ele tomou um rumo diferente, ele tomou um caminho diferente e, consequentemente, o destino dos dois foram totalmente diferentes. Enquanto Ofni e Finéias morrem em uma batalha, morrem em uma guerra dos filisteus contra o povo de Israel, a Bíblia vai dizer que o menino Samuel crescia em estatura e em graça diante do Senhor. E apesar de Ofni e Finéias morrerem numa batalha, Samuel vai ficar marcado como um homem que restaurou a nação de Israel depois desta batalha. Samuel vai ficar marcado na história como um jovem, como um profeta, que ungiu o primeiro rei de Israel, que ungiu o segundo rei de Israel, o profeta Samuel. Ele não foi apenas profeta, mas é o único homem na Bíblia que também foi, além de profeta, foi juiz e também foi sacerdote. Então, meu amigo, você que está acompanhando, que essa história sirva de lição para você, que você entenda que a minha e a sua decisão hoje é que vai determinar aquilo que nós seremos amanhã. Então, que você possa andar segundo a vontade de Deus, obedecendo à vontade de Deus, que com certeza você vai marcar a história nesta vida. Meu amigo, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, guarda esta palavra no seu coração. Mais uma vez, obrigado por nos acompanhar, obrigado por nos incentivar a continuar aqui com o programa Fé e Juventude. Nos ajude compartilhando, enviando para os amigos, para que o máximo de pessoas possíveis sejam alcançadas através deste programa. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.